Fala galera, beleza? Então, hoje a gente vai falar do Ironman Cozumel, que vai acontecer nesse final de semana. Ia acontecer também o Ironman Arizona, mas foi cancelado. E a gente vai falar só do Ironman Cozumel, né? E hoje, pela primeira vez, a gente tem convidados para falar da prova. Por quê? Porque eu fiz essa prova de Cozumel há muito tempo atrás. E eu tenho uma amiga que fez ano passado e vai poder falar melhor para vocês como é a prova. Então, depois da vinheta, vocês vão saber quem que é. Roda a vinheta. Tcharam! Olha ela lá! Dona Ellen! Ellen Caetano veio aqui para fazer uma participação ultra especial. Nossa primeira convidada do canal. Nossa primeira convidada do canal, uma participação ultra especial. Boa noite aí, Ellen. Bom dia para quem estiver vendo vídeo de dia, mas é que a gente grava de noite mesmo, porque todo mundo aqui tem que trabalhar durante o dia, né? Mas o vídeo sai de manhã. Mas então... seja bem-vinda aí, vamos bater um papo, né? A gente se conhece aí há um tempo pelo mundo do triatlon, né? Então vamos trocar uma ideia aí pra entender melhor como é o Ironman Cozumel, né? Isso aí, e entender também quem é a Ellen, né? Porque eu já me apresentei, você já se apresentou. Vamos primeiro apresentar a Ellen. Quem é a Ellen Caetano? Isso que é importante. A Ellen é triatleta lá de Goiânia, cara. Ela tem 40 anos aí, ela divide a faixa etária com a Lívia. Direto. Sempre. Isso chega a ser engraçado, porque teve uma prova aqui no Rio, que ela chegou na tua frente, ela chegou lá, me encontrou, eu ganhei dela, e que ela, eu não sei, eu acho que ela queria que eu comemorasse com ela, que ela ganhou de você. Eu fiquei nessa, parabéns. Não, mas a gente é sempre da mesma faixa, né, Ellen? Eu acho que só um ano que a gente não divide a faixa, né? A gente tem um ano de diferença só, né? Então. Ano que não coincide, né? Só um ano que a gente não divide a faixa. Esse ano, inclusive, eu entrei na faixa dos 40, ela tá na última dos 39, né? Então esse ano. Em 20 a Lívia já tá no. Não, eu tô na 39. Não, é verdade, em 20 a Lívia então esse ano, que não teve prova nenhuma, a gente não dividiria a faixa. É isso aí. É isso aí. Eu tentei correr, não adiantou nada. O ano que vem o bicho pega de novo. Oh, Jesus. Mas aí a Ellen tá nessa aí, desde 8 anos de idade que ela pratica tudo quanto é esporte. E aí, na infância lá, o negócio dela era handball e futsal, cara. E aí, lá pra 2005, ela começou na corrida de rua, né? E corre a bicha. Corre. Quando ela bota o pezinho, tinha aquela passadinha dela aceleradinha assim. Corre muito. De correr atrás. E aí, em 2011, ela começou no triatlon, né? A gente não sabe nem dizer quantos ela... Começou no mesmo ano que você, né? Quantos short olímpicos começou no mesmo ano que eu. Fez o Ironman, o primeiro Iron no mesmo ano que eu. Juntinho. Na mesma prova que eu, inclusive, né? Só que ela faz lá na frente e eu faço lá atrás também. Essa é a minha vida. E aí, fez com quanto tempo, Armando? Meu primeiro, Floripa, 2013, eu fiz 13 horas e 30. Você chegou na frente, é óbvio, Ellen, claro. Meu primeiro deu 11 e 17. Então, show, pô. Esse daí é pertinho do meu melhor de todos. Pra tu ter noção. Ele ainda tá buscando o seu primeiro tempo. Mas aí, vamos. A Ellen já tem aí 14 meio Irons, né? Incluindo aí o Mundial lá de 2014, né? Em Mont-Tremblant, no Canadá, que deve ser sensacional, né? E aí 6 Irons. Ela fez Floripa 13, junto comigo, que a gente já falou. Depois Floripa 15 de novo, que eu também fiz Floripa 15 de novo, eu pulei 14. E aí no mesmo ano ela foi fazer Fortaleza e teve um DNF. Mas aí faz como? Volta lá no ano seguinte e termina o que tinha começado. Volta lá no ano seguinte pra me dar trabalho, né, Ellen? Que você me deu trabalho em 2016. Foi bacana, né? Com chave de ouro e pegou a vaguinha pra Kona na prova que não tinha terminado no ano anterior, né? Isso foi... E aí foi aí que a gente acabou conhecendo mesmo a Ellen, eu pelo menos, né? Eu conheci a Ellen ali de Instagram, mas eu conheci mais na prova de Fortaleza mesmo, né? Que a gente conheceu lá em Kona, né? Pessoalmente, né? Isso. Que eu já te seguia no Insta, e aí a gente se conheceu pessoalmente lá. E daí a gente foi desenvolvendo amizade mesmo. Isso aí. E aí... Em 2015 a gente fez Kona junto. A Ellen já foi 2017, desculpa, a gente fez Kona junto. 2017. Aí a Ellen já foi campeã goiana em 16 e 17. E campeã brasileira de aquatlon na categoria em 2018, bicho. Então, quem assim, diria, a pessoa afogada foi campeã de aquatlon uma vez na vida. Já sentiu a pressão. Não, e eu de duatlon, filha.
Foi o único aquátlon que eu fiz na minha vida. Foi esse. Tá vendo? Já e eu de duatlon, você acha? Eu que não corro nada. Eu fiquei em terceiro geral, mas aí, como premiava separado, elite e categoria, chegou uma pró, que era a Gigi, que treina na minha assessoria também, treina comigo. A Gigi chegou na frente, aí foi a Lili, que é lá de Vitória, e depois eu. Arrasou. Assim, do geral. E da minha categoria, eu fui campeã. Foi você, né? Show! Coisas que a gente vai contar o resto da vida, né? E aí, por que a gente trouxe a ela, cara, isso é hilário. Campeã de aquátlon, uma pessoa nem mal sabe nadar. Mentira, sabe nadar muito. Mas aí, por que a gente trouxe a Ellen? A gente trouxe a Ellen porque, além dessa super atleta, ela tá com Cozumel fresquinho ali, dá até pra gente ver na camisa dela ali, ó. Ela tá com Cozumel fresquinho, porque ela fez ano passado essa prova. Então, como a prova é agora nesse final de semana, a gente daria aqui nossos pitacos de quem ganharia a prova, mas não vai ter pró. Então, vai ser só a prova para amador. A gente vai comentar a prova em si. A gente vai comentar a prova em si, né? E aí, assim, Cozumel, se a gente olhar o site do Ironman, né? A gente olha para aquilo lá e acha que deve ser a prova mais fácil do mundo, né? Porque... eu fiz essa prova em 2011, né? Mas assim, eu acho que de 2011 para cá a prova mudou muito. Então eu acho que assim, eu comentar o que eu achei da prova não faz mais sentido. Muito melhor a Ellen, que fez ano passado, falar sobre a prova, né? Não tem a menor dúvida. E assim, porque assim, quando a gente olha para a prova ali na tela, né? O que o cara diz? Que a natação é nas águas cristalinas do Caribe, o pedal em 3 voltinhas plano ao longo da ilha, e a corrida é toda plana também na beirola da praia. Então assim, tu acha, pô, que prova teta, né? Mas assim, eu acho, a minha impressão, tá, de leigo que nunca botou o pezinho lá, até porque a Lívia falou que lá tem uns lagartos meio grandes, eu não gosto muito de lagarto. Eu não volto lá assim, nunca mais fazer a prova. Eu não tenho vontade de ir, não. Mas a impressão que eu tenho é que, assim, disso tudo aí, pelo tempo da galera, a única coisa que é fácil é a natação, né? Aí, Ellen, eu queria que tu comentasse aí pra gente o que tu acha da natação, da bike e da corrida. A minha impressão a natação é a favor da correnteza. A bike deve ventar o tempo todo e a corrida deve fritar os miolos. Mas aí é contigo. Vamos começar pela natação, Ellen. O que você achou? Como é que foi a sua natação? Tá. Olha, pelo meu histórico, a minha maior dificuldade, igual de 90% dos triatletas, é a natação. Não nado bem. Treinei bastante para essa prova, estava a natação em dia, com relação ao meu desempenho mesmo, meu nível, né? Estava com a natação em dia. Lá eu consegui fazer a minha melhor natação da vida, porém não tem a distância total, não dá os 3.800, dá 3.600, faltam uns 200 metros. Eu nadei para 1,3. Show! Arrasou! Campeã de aquátlon, mano. Tu queria o quê? Nadou muito, arrasou. E, assim, no comecinho, eu achei, pelas minhas parciais lá, cara, a gente nada um pouquinho contra a correnteza, sim. No comecinho, mais ou menos uns 400, 600 metros. Não mais do que isso. Depois, eu sempre marco de 200 em 200. No meu Garmin, eu deixo para fazer um lap automático de 200 em 200 metros. Então, assim, os 600 metros primeiro deu acima de 2. Para mim, que nado mal, isso é muito ruim. E deu, tipo, 2,10, 2 e alguma coisa, uns 600 metros deu isso. Aí depois eu nadei mais uns 400 metros nadando dentro do ritmo que eu nado normalmente, que era 1,45, 1,50. Quer dizer, estava sem corrente. Cara, depois... Só a favor. Foi muito bom. No Garmin tá marcando assim, 1,20, 1,18, 1,18, 1,16, 1,20. Maravilhoso. Cara, e assim... E eu sempre coloco
fico pensando assim, continue a nadar, respira, calma, continue a nadar. É meu mantra que eu fico na cabeça. O meu E da lá é natação muito eu lindo, preciso sair rápido daqui, eu preciso sair rápido daqui, eu preciso sair rápido daqui. menos morta possível, menos morta possível. Mas lá é muito lindo, né? A natação é muito linda, né? Vale a pena, não vale? Então, aí, cara, eu nadando assim, pensando assim, continuei a nadar, e de repente eu me peguei viajando na maionese. Eu acordei, eu voltei de Nárnia, porque eu vi um mergulhador Eu no também mar. vi, eu também Ali que eu vi. conto isso. Aí, nessa hora que eu voltei para onde eu estava de fato, e falei, caraca, deixa eu voltar, boia, cadê a boia? E eu Tô no tava meio já de uma viajando, prova, né? e aí voltei a nadar. Ô, Ellen, e o E aí, mergulhador quando eu pequenininho assim, né? Parecia um Playmobil lá embaixo, né? Tirando foto. olhei assim e falei, caraca, é o mergulhador. E, o que eu tô... Viaja não, volta. E aí voltei a nadar, concentrada na prova. Cara, e Show. é muito engraçado, porque num dia anterior eu já tinha feito o reconhecimento do percurso lá e já tinha visto a velocidade que é nadar a favor da corrente. Tanto que no treino eu olhei a boia, fui navegar, olhei a boia, pus a cabeça de novo e tal, tô respirando. Na hora que eu fui olhar a boia, eu já tinha passado da boia. E isso eu tava assim, uns 100 metros de diferença. Na hora que eu olhei, eu já tinha passado uns 50. Isso no treino. Aí eu falei, eu tenho que ter mais atenção e tenho que navegar melhor quando eu estiver vendo a boia para poder virar. E aí na prova eu dei conta de fazer isso, mas a boia chegou muito rápido também. E quando eu saí, eu me senti muito bem. Eu só dei um lap no Garmin para marcar o tempo e não olhei na hora com quanto tempo eu saí. Eu não sabia. Fiz minha transição, olhei na transição, tinha muita bike, eu falei, pô, saí bem. Não, aí sim, né? E assim, até porque a largada você escolhe as ondas, sai por tempo, né? E eu saí colocando assim que eu ia nadar para 1,50. E lá na prova deu que eu nadei para 1,40 de média. Pô, nadei bem para mim, né? Pra Nadou caramba. bem? Show. E saí inteira. Então aí na hora que eu peguei a bike, eu falei, pô, que massa. Aí já saí, subi na bike, dei outro lap para tirar o tempo da transição, tô pedalando e resolvi olhar o que tinha dado, o que eu estava fazendo ali. Aí eu olhei, eu estava com do tempo geral, né, da prova, eu estava com 1h10. Nossa, já Eu tava pedalando. queria sair da natação, pô. Sim, Já olhei, arrasou. caraca, nadei pra cacete. Já deu um gás a mais ali, né? Não, e aí também botou o pé pra pedalar, tá em casa, né? Aí acabou o problema, tá em casa. Aí assim, eu falei, pô, vamos lá, vamos fazer o planejado. Eu tô com bônus, eu tô com gordura. Vamos fazer o planejado que eu tô melhor do que a encomenda. Não Beleza. vamos empolgar demais também, não. E aí pus meu ritmo. No começo da prova, como sai muita gente próximo, tem muita gente que pega vácuo, né? Uma bosta. Isso é difícil, né, cara? A maioria das provas planas, ainda mais das planas que tem vento, é o que a gente vê, né, Ellen? Difícil, bicho. E nesse primeiro momento, como a gente sai lá de um parque temático do Chacanabe, você pega uma parte da estrada que tem vegetação bloqueando o lado para o mar e tanto para a terra. É tudo fechado de vegetação. Então é um corredorzão. Não tem vento. Nem contra, nem a favor nesse pedaço. Então você vai mais ou menos uns 15 km nesse túnel, digamos assim. Não é um túnel só, é tampado, vegetação de um lado do outro. E isso já mudou completamente da prova que eu fiz. A prova que eu fiz já não era assim, era a natação em outro lugar e não tinha o início igual o teu, já era diferente. Aí, ó. Mudou total. A natação, esqueci de falar, a natação a gente saía de um ponto e descia e saía em outro ponto. A natação era você sai em outro lugar, a transição em outro lugar. E aí, nesses 15 km, como não tem vento e tal, e a galera sai meio pelotada assim, eu teria muita coisa para falar aqui sobre o vácuo, sobre quem pegou, brasileiro, que ficou na minha roda.
né? Não vou criar polêmicas. Deixa quieta a polêmica, Helen. Deixa quieta, deixa mas, quieta. A gente conversa mas quando desligar A o gente grupo. conversa em off, tá. E assim, eu tentava largar quem tava na roda, cheguei a jogar água para trás para ver se a galera saía. Eu fico um pouco irritado com essas Eu coisas. também, mas não tem jeito, né? Porque ele tá Mas, na vantagem, enfim, né, cara? Nessa hora eu até pedalei um pouco mais rápido do que eu devia para poder largar a galera. Mas aí eu vi que a galera não ia largar e que eu estava trazendo pelo menos uns 6 comigo, inclusive essa brasileira, que eu fiquei puto. Aí eu parei de pedalar, encostei, aí a galera passou, eu dei a distância, eu voltei a pedalar e fazer o meu. E toquei o fogo, baixei a cabeça e fui fazer o meu. Perfeito. Entrei na bolha, porque senão eu ia passar raiva demais. E o teu pedal, aí, Helen, foi bom? Fluiu depois disso? E depois desses 15 km, aí tira a vegetação do lado da praia, né? Aí começa. E o pedal eram 3 voltas de 30 km. Depois desses 15 começava o vento, e aí você ia contornando a ilha. Nesses 30, você pegava o vento contra. E realmente não tem descida. Assim, você tem leves falsos planos, mas bem leve e com vento contra, quando não é totalmente plano. Então, cara, se você parar de pedalar, você vai parar. Isso que é duro. O vento é forte lá, né, Helen? O vento é bem forte, né? Um vento semelhante a Fortaleza, Kona, o vento é considerável. O vento é considerável. E lá aí... em Kona a gente pegou vento mais forte. Não na prova, mas treino teve ventos mais fortes. Mas Cozumel é comparado a Fortaleza com relação a vento. E aí, no geral, você acha que seu pedal rendeu bem ou poderia ter sido melhor? Rendeu. Pedalei, de fato, 180. Fiz o melhor pedal da vida também. Pô! Foi bom pra caramba. Eu não lembro o tempo exato aqui agora, mas eu sei que deu 33 de média. Para mim, isso é bom. Maravilha, no vento? E meio a média. Então, já deu uma melhoradinha. Maravilha. E assim, eu sou leve, o vento me leva, eu tenho que brigar demais. Te entendo. Mas eu gosto onde tem vento e calor. A prova é honesta. Sim. Aí botou a bike no cavalete. Mas agora, o mais importante assim, depois que acaba a bike e que tu vai correr, o que acontece? Fala pra gente. Cara, eu senti muita dor. Que eu tava meio estragada. Eu tava com cãibra. Cara, senti cãibra na bunda. Nunca tinha sentido na vida. Senti cãibra na bunda. Cara, foi muito ruim. Na hora que eu sentei na cadeira para colocar o tênis, minhas 2 pernas travaram, meus 2 quadríceps travaram. Plá! Cara, eu tive que eu levantei, eu não sabia se eu levantava, se eu sentava, o que eu fazia. Aí eu alonguei lá um pouco, tomei uma água, já tomei uma cápsula de sal e saí toda mancando, toda fodida. Falei, vai ser meio duro aqui, mas vamos lá. Só corre o que der. Agora o corpo solta. E fui. Fui tentar beber água, aí o estômago tava mal. Aí eu falei, caraca, o que eu vou fazer? O gel não vai descer. Isso estava no começo da corrida. Eu falei, o gel não vai descer. Tem 42 quilômetros. Eu com cãibra. Aí, com uns 2 quilômetros, a cãibra já deu uma aliviada porque eu tomei a cápsula de sal, né? Mas aí eu só falei, pô, tem que me virar. Aí a staff, Pepsi. Salvou. Foi assim, todo ponto de água, eu pegava, bebia um copinho de Pepsi, tentava beber água, eu tinha que colocar água na boca, engolindo de pouquinho em pouquinho, porque senão não dava, não descia. E fui aí, gel eu não tomei, só na Pepsi.
Eu vou te falar que eu, em 2011, quando eu fiz, eu passei mais ou menos pela mesma coisa que você. Eu nadei super bem, não tão rápido quanto você, mas nadei bem. Era outro percurso. Pedalei super bem também, foi um pedal absurdo. E na hora que eu botei... Você deve ter igual a moto, né? Porque não, você é uma motinha. Não, e a hora que eu botei o pé no chão para correr, eu não sabia o que eu ia fazer, porque minha perna doía tanto, e também o quadríceps. Eu não estava aguentando pisar. Eu falei, cara, que fiz besteira, porque não tá dando. E assim, eu sofri muito nessa prova. Essa é a prova que subiu. Eu me conheci uma nova atleta. Lá foi a prova que eu mais sofri na vida. Nem em Kona eu não sofri igual eu sofri lá. Lá eu sofri assim, foi um outro nível, porque eu corri a primeira volta, lá são 3 voltas de 14 quilômetros, e realmente é plano, só tem um lugar lá que tem uma baixadinha, mas assim, não dá 10 metros. É como se você fosse passar embaixo de um viaduto, que tem aquela parte que é mais afundada, mas não é muito, é pouco, e dá uns 10 metros só. É a subida que tem. Na hora que você volta, você tem que passar por ela. É a subida da prova. Não, nada demais, nada que quebra. E a volta é de 14, né? Eu fiz a primeira volta correndo, toda correndo, não andei. Minto. Eu parei para fazer um pit stop do 2, lá pelo quilômetro 8. Parei, andei nessa hora, depois voltei a correr. Beleza. Corri a volta toda. Logo que eu abri a volta, meu pé começou a doer de uma forma que eu achei que eu tinha quebrado meu pé. Meu pé direito. Meu pé direito doía muito. Muito. E aí eu não estava dando conta de correr. Aí passei a andar. E minha proposta era assim: vou correr enquanto der conta. E quando eu não der conta, eu ando nos postos de hidratação, para ficar mais tranquilo. Só que isso caiu por terra no quilômetro 16, porque eu já comecei a andar fora dos postos, e aí eu tentei me programar, eu ando 1 minuto e corro enquanto eu der conta, não dava conta, eu precisava andar mais, e foi só piorando, a segunda volta foi muito difícil. Aí você pensa assim, eu preciso levar a medalha para casa. Bem isso, eu falei, cara... A gente começa a negociar, né? Aí você começa... hora nenhuma passou na minha cabeça o desistir não vinha, eu só pensava assim, eu tenho que levar a minha medalhinha para casa, e tudo que aparecia de ruim, eu já pensava na solução. Sim. E no final da segunda volta, eu pensei assim, cara, minha perna tá boa, meu pé tá doendo, ele não aumentou a dor, eu tô achando que por eu estar mais lenta, correndo mais lenta, minha mecânica mudou. Se eu voltar para minha velocidade normal, será que eu não melhoro? Aí, beleza, eu tava fechando a segunda volta, eu corri uns 2 quilômetros, assim, voltei a correr. Eu comecei a correr para 5, 5 e 10. Aí eu falei, cara, eu vou correr para 5 de novo, e coloquei. E 5 lá era muito veloz, eu vou te falar. Vai passando todo mundo, né? É 5. Da galera amadora, do feminino, você pode olhar lá, é para essa média. E aí eu voltei a correr. Beleza. Corri uns 2 quilômetros. Cara, mas deu uma baixa de energia tão grande. Aí você fala, meu Deus, acho que eu vou dar... não dá. Acho que eu vou dar mais uma andadinha, assim, só um pouquinho. Aí fui. Aí só que nessa de dar andadinha, porque baixou a energia, cara, aí eu comecei a passar mal mesmo. Aí era o pé doendo, o estômago doendo, e eu senti arrepio no corpo inteiro. E eu falei, vamos andando, vamos correndo do jeito que der. Eu sei que teve uma hora lá na última volta que passou, eu tava trotando e comecei a andar, passou uma senhora, tipo, categoria 60, 65, andando do meu lado. Aí eu conversei com ela, elogiei a blusa que ela tava usando e tal, e eu voltei a trotar. Passei a senhora. Voltei a andar. A senhora passa do meu lado caminhando de novo. Falei, caraca, não tá bom negócio eu andar e correr. Eu vou andar no ritmo dessa senhora que tá mais legal. Cara, tentei andar, não dava conta. No ritmo dela, não dava conta. Falei, puta que pariu, não tô acreditando, vou ficar pra trás. Falei, não vou. Aí peguei e voltei a correr, com dor, com tudo, voltei a correr.
E aí eu não sei o que deu. Cara, eu corri uns 4 km sem parar. Aí larguei a senhorinha para trás, né? Não vi mais. Mas aí meu pé doeu tanto que eu tive que andar de novo. E aí eu já tava assim, eu vou andar daqui pro final. Eu tinha uns 6 quilômetros. Eu vou andar daqui pro final, porque eu não dou conta mais de correr. Aí, beleza, continuei andando. Mais pra frente eu pensei assim, eu não posso chegar andando, eu tenho que chegar correndo. Nos últimos 500 metros eu vou voltar a correr de qualquer jeito. Aí eu passando, meu hotel ficava mais ou menos a 1,5 km da chegada. E eu passando do lado do hotel, tinha umas crianças e tal, com aquelas cartazinhos, bate aqui, não sei o quê. E eu tava do outro lado da pista. Aí a criança, bate aqui, não sei o quê. E eu só fiz assim, com a mãozinha, de longe, porque para mim era um oceano eu atravessar aquela rua. E aí, só que ele fazia assim, e gritava, vai, tá chegando. E eu só fiz assim o sinal de bater e voltei a correr no calor da emoção. Eu quase chorei, foi de dor. Porque o pé doeu demais. E aí eu falei, cara, larga de ser burra. Você foi burra. Começou a correr antes, agora você não vai parar. Porque se você parar, você vai andar e não dá conta de correr de novo. Cara, eu fui correndo 1,5 km. Doendo, quase chorando de dor com esse pé. E foi chegando perto da chegada e a galera junto e tal. E eu fui me emocionando, Aí não cara. Eu tava consegue dando mais andar, né? É, com a esse respiração. final é muito emocionante, né? Até o manco corre, não tem o que fazer. Cara, e eu trotando do jeito que dava. Sei lá, eu não sei nem, eu nem consigo nem me imitar. Hoje eu não consigo me imitar, não dou conta. E eu tentar. Cara, eu me coloquei numa bolha onde eu via as pessoas gritando, mas eu não ouvia mais. De tão concentrada no que eu estava fazendo. Eu só via as pessoas gesticulando, mas não ouvia mais. E eu perdi meu Garmin numa parte da bike, tanto que eu não sei o tempo certinho meu, só se eu olhar no certificado, o tempo certinho da bike, que eu perdi um pau lá, uns laps que não devia dar, e eu só sabia o tempo da minha corrida. Mas o tempo da prova eu tinha perdido a noção. Entendi. E eu pensava assim, devo estar com 13 horas e 30, tal, beleza. Na hora que eu virei, que faltavam 100 metros para passar o pórtico, e eu olhando para o tapete assim, que eu levantei a cabeça e eu vi meu tempo, cara, tava lá assim, 11:56, mas era somado com o tempo dos prós. Então ainda era Cara, menos. eu já tava explodindo por dentro de emoção, porque, para quem tava achando que tava com 13, né? Eu falei, eu sou campeã mundial de sub-12, vambora. Vou chegar. Cheguei trotando lá, cara. Ruim. Depois que eu passei o pórtico, não troquei um passo direito correndo, já andei, parei, a staff já veio, já ajudou, aí pôs a medalha no pescoço, aí o choro veio e cheguei. Maravilha. Foi ótimo. Não, maravilhoso. Nossa, E isso é que eu acho muito sensacional. legal do seu relato, Eli, a gente está impressionado aqui. É que, assim, como um atleta igual você, experiente, que, pô, já pegou vaga para Kona, já fez Kona, e mesmo assim, você teve um dia ruim e conseguiu tirar desse dia ruim uma experiência incrível, né, cara? Isso que é incrível, é muito bom. O mais incrível do dia foi o como minha cabeça trabalhou. Até hoje eu fico meio bobo, assim. Por isso que eu falo que eu me conheci como outro atleta, um outro nível, assim, porque eu já tinha passado uns perrengues bem feios em prova de corrida, prova de ultra, onde eu saí, pensa, quem me conhece sabe que eu sou todo pretinha e tal, principalmente quando vai fazer prova, treino muito no sol, moça, eu vou azul para as provas, né? Vou bem carvãozinho para as provas. Para essa eu e para essa prova de ultra que eu passei mal, cara, eu tava branca, eu já fui correr branca. Pensa aí, eu branca, passando mal. Tu chegou da minha O cor staff lá. você não vai correr. E de correr lá em Floripa, quem já fez volta à ilha, de correr o Morro Feio, que é o pior trecho da prova, branca, eu. E fui correr, passei mal pra cacete, mas passei, terminei, entreguei meu trecho e tal. E lá eu consegui sofrer mais ainda. E hora nenhuma, minha cabeça
mas em momento algum, em segundo algum, a palavra desistir existiu ali para mim. Cara, isso aqui é o importante da parada. Cara, maravilhoso, Ellen. Assim, o seu relato, a gente assim, tá, impressionado, porque foi demais. A única certeza que a gente tem, né, quando larga pra uma prova de Ironman, a gente tá falando aí de, cara, ficar fazendo prova em 11 horas. Pô, bicho, a única certeza que tu tem é que tu vai largar, né? Dali pra frente, assim, é um mundo de possibilidades que pode acontecer e tu tem que ir contornando cada uma delas, né? Então... eu falo que a gente que nós somos teimosos, né? E que a Ironman não foi feito para dar certo, foi feito para dar errado. Isso aí, exatamente. A gente é que fica brigando. Você tem um dia inteiro de imprevistos, de fatores externos e internos da gente que podem surgir ali, milhões para dar errado. E a gente está de teimoso tentando dar certo e achando que controla alguma coisa e não controla nenhuma. Mas é maravilhoso, cara. Eu acho que o mais legal, Ellen, é de você contar esse tipo de história, você contar o seu perrengue nessa prova, entendeu? Porque a gente já contou um pouco das nossas histórias, da dele, da minha, e o legal da gente convidar alguém para contar é você falar sobre a prova e falar que, assim, você também teve um dia imprevisto nessa prova. Sim, e claro. Que ainda assim foi uma prova bem sucedida, né? Eu achei que no final, meu tempo final, acabou que foi 11 horas e 40, tá? Excelente. O tempo final, 11 e 40, de uma prova extremamente dura. E se for pensar assim, o meu melhor tempo é em Floripa, 10 horas e 36. Mas a minha melhor prova, que eu acho, foi em Fortaleza, foi o meu dia perfeito, foi onde eu consegui sentir um flow, eu consegui me assistir fazendo a prova, sabe quando você tem dimensão da prova inteira? A única coisa que eu não tinha dimensão era da Lívia falar que estava quebrado e passando por mim, disfarçando, né? A Globo tá te perdendo, viu? O dia que você tivesse mais 1 quilômetro, uns 2 quilômetros, você me pegava, porque estava quase. E pegava mesmo. Pegava mesmo. Cara, foi surreal a forma como que eu cheguei em Fortaleza. Corri a prova inteira bem, pensando que estava passeando e estava legal. Caiu a ficha que eu estava disputando a vaga ali, faltando 4 quilômetros, onde eu vi a Rose quebrada e fui atrás, e aí passei, e parecia que eu estava brincando aqui de tocar a campainha. Toca a campainha e sai correndo, né? Mais um pouquinho você me pega. Não, e saber, assim, cara, eu corri os últimos 5 quilômetros da prova para 4,25. Jesus! Como que você faz isso? Não, eu já tava assim que tanto, quase 6. Não, então, e assim, é porque você estava muito na minha frente, e eu fiz a prova correndo de boa. Como o ano anterior eu não tinha terminado, eu só pensava, eu quero a vaga, mas para eu disputar a vaga eu tenho que terminar. Então, eu vou correndo na minha boa aqui, que eu sei que o trem dura. E fui. E só quando eu vi a Rose quebrada, que eu fiz as contas e vi a classificação, que aí eu torci o cabo e fui atrás. E deu certo. Aquele dia foi perfeito, Ellen. Aquele dia foi realmente... As coisas dão certo para quem merece, né, Ellen? Foi sensacional. É isso aí. E a gente falando do tempo, meu melhor tempo é Floripa, 10 horas e 36. Fortaleza é minha melhor prova, 11 horas e 7. Você fez 11 horas e quanto, Lívia? 11 horas e 2. O meu é 11 horas e 7. É 5 minutos cravados de diferença do seu. Aí, era 1 quilômetro. Era 1 quilômetro que eu tivesse andado e você tivesse corrido a 4. Era isso. Se você não tivesse disfarçado... Não, mas olha só, eu tava correndo quebrada, mas eu não andei. Que fique claro que eu não andei. Não, então, quando me falaram que tinha gente quebrada na frente e citaram você e eu te vi passando de volta, eu falei, se quebrar foi isso, eu quero quebrar toda a prova. A bicha tava inteira. Não, eu tava correndo ainda, pô. Eu tava correndo ainda. Não tava forte, mas tava correndo. Pois eu falei, se quebrar foi isso, eu quero quebrar em toda a prova. Mas aquele dia foi excelente, né? Foi incrível. Amiga, olha, a gente está muito feliz que você aceitou nosso convite para falar da prova de Cozumel. É verdade. A gente vai encerrar, porque o nosso papo ia durar a noite inteira se a gente deixasse. A gente depois vai contar aquelas histórias do vácuo, você vai contar em off pra gente, entendeu? E é isso. A gente, né, tá muito feliz de poder ter tido você como a nossa primeira convidada.
E assim, Eu me sinto honrado. E a experiência tua de Cozumel é demais. Então, assim, para quem vai fazer a prova ou quem tem curiosidade da prova, né? Se quiser fazer pergunta, faz comentário, pergunta pra gente, escreve aqui, manda né? Pra Ellen, a gente responde, ou então pergunta pra Ellen. Então, sossegado. Então, assim, quem tiver alguma dúvida a respeito da prova, a gente pode esclarecer nos comentários, né? Isso aí. Aqui mesmo. E assim, sem esquecer, né? A gente vai mandar vocês se inscreverem, vocês ativarem o sininho, vocês compartilharem o vídeo com todo mundo, entendeu? Ellen também pede para todo mundo compartilhar o vídeo, entendeu? Curtir o canal, se inscrever no canal, curtir o vídeo, jogar no ventilador. Desde o primeiro tô inscrita, assisto vocês e acompanho. Sempre bom. Beleza. É isso, Ellen, gente. tudo de bom. Ellen, muito obrigada, viu, beijão, de novo. Foi bom falar contigo. Valeu, obrigado pelo convite, gente. Valeu. Imagina, pessoal, beijão. Tudo de bom. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.